bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Bom dia. Vou fazer mais um vídeo hoje aqui sobre os indivíduos alvos, certo? Sobre o Gang Stalk. Quem não sabe o que é o Gang Stalk, procura na playlist de vídeos aí, que é o assédio de coletivo de gangue, né? A perseguição organizada, perseguição em grupo. Então, os alvos são os indivíduos alvos, né? Que, como é uma nomenclatura que vem, é um conhecimento que vem de fora, então nós chamamos de target indivíduo, ou gang stalk, né? Que é perseguição em grupo, certo? Já fiz alguns vídeos falando sobre o tema, falando sobre os que no Brasil, na verdade, eu entendi que todos os pretos retintos são alvos, né? Já fiz um vídeo falando sobre o preto de descarte, que é o preto que vai ser descartado através do crime, da droga, do álcool, certo? Algum tipo de problemática aí social, que é esse preto, ele já vai estar colocado ali para o descarte. Você deve conhecer alguns, deve ter conhecido ao longo da vida, deve ver vários por aí, mas você não se importa porque são alvos, certo? Então tem o utilitário, que é o preto que ele é discipulado, ensinado pelo brasileiro, pelo nazista, pelo racista, pelo líder do Gang Stalk, certo? Ali, para servir ao grupo e até se levantar contra os indivíduos alvos de descarte, não é isso? Então você vai ver aí pretos lutando contra pretos, né? Quando esse preto é colocado no lugar de descarte. E também tem o preto alvo social, que é aquele preto, como já disse, que se destaca, na verdade, através da personalidade dele, através da arte, através do esporte, através do empreendedorismo, de alguma diferença que esse preto social tem, então ele vai arrebanhar um público, certo? Então, contra esse preto social, o Gang Stalk não pode ir com as mãos abanando para matar ele, como é feito no caso do descarte, certo? Então eles vão ter que fazer o que com esse preto alvo? Vão ter que destruir o capital que ele construiu. Que capital que é esse? É o capital social, um capital de imagem, um capital de público. Então vai ser feito um trabalho massivo para que todo o capital que esse preto social adquiriu ao longo do tempo, ele seja destruído. Como? Trabalhando a imagem desse preto social alvo. Na verdade, que é um preto retinto, conseguiu uma fama, conseguiu um ibope. Então nós precisamos dar um jeito de quebrar esse ibope dele e colocá-lo no devido lugar. Nós temos alguns exemplos aí, certo? Se não for o caixão, é o lugar de, sei lá, estou usando muito agora agressor de mulher. Um preto-alvo que inclusive ninguém mais falou a respeito, né? E que foi um preto que se destacou muito nos anos 90, foi o Netinho de Paula. Netinho de Paula, que com o grupo Negritude Júnior, ele conseguiu... Já estou entrando no tema já, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu falei só, depois você pesquisa lá na playlist que vai ter vídeos falando sobre isso. Que nem falei, sobre as três tipificações do indivíduo-alvo, né? Que é o descarte, utilitário, que vai ser usado pelo grupo Gang Stalk, pelos brancos, pelo racista, enfim, pelo Brasil, para atingir os outros pretos. E o social, como estava falando agora com o Netinho. Também falei sobre controle de narrativa, quer dizer, o grupo tem que controlar a narrativa do alvo, certo? O que ele gosta, o que não gosta, o que faz, o que não faz. Tudo tem que passar pelo filtro do grupo, para que o grupo já saiba como lidar com esse indivíduo-alvo, certo? Então, por exemplo, eu estou falando aqui pra caramba, certo? Então, eu tenho estudado sobre isso há muitos anos. Consultei especialistas a respeito, né, através do pacificamente, na verdade, passivamente, só adquirindo conhecimento através desses profissionais. Então, eu me sinto apto, até por ser alvo também, de não só falar como que é, e como ainda acrescentar coisas que não foram ditas, né? O extremo da perseguição, né, dos indivíduos alvos. Então, só o fato de eu ter essa articulação, de eu estudar, isso já é usado pelo grupo de Gingstal, que é assim, ó, o malandro, o esperto, o visão, o que sabe tudo, certo? Quando na verdade não sabe de porra nenhuma, porque é só uma conversa, só uma mentira, porque quem manda a narrativa dele é nós,
Então nós sabemos o que é o que não é, certo? Então para você ver como que funciona. É uma imposição de uma narrativa que o grupo quer. Né? Então tem o controle de narrativa e tem também a questão do demônio, Satanás, Lúcifer, que na verdade eu falo que é uma ideologia. E se você observar ao longo da história, você vê que é uma ideologia. Não se tem relatos de nenhum ser vermelho, de chifre, de rabinho, fisicamente, pessoalmente, matando alguém, certo? Fazendo mal para alguém, estuprando alguém, roubando alguém, vendendo droga, viciante, né? Química ou álcool para alguém. Não se tem relatos. Então são todos seres humanos. Então quer dizer que o demônio é uma ideologia. Eu falo isso no vídeo e dou outros exemplos. Né? E depois eu falo também sobre maquiagem, que é como que o sistema ali maqueia todo o contexto, joga tinta em todo o contexto para quê? Para que eles saiam sempre como os heróis. Quer dizer, para que um assassino covarde de uma mulher ou de uma pessoa qualquer que não devia absolutamente nada, não crime de morte para essa pessoa, a maquiagem que é colocada para que essa pessoa saia como herói, certo? Um exemplo, né? E maquiagem com relação a tudo, né? Maquiagem com relação aos comportamentos, quer dizer, a maquiagem consegue transformar um Trump da vida, por exemplo, um Trump da vida, né? Por exemplo, que está agora em alta aí agora as ideias dele, um Epstein da vida em um... O Epstein já não, talvez não, porque já faleceu e o controle dele já foi total, né? Da narrativa dele, no sentido de não tem como ele passar por bonzinho mais. As vítimas estão aí, são provas, inclusive ele foi assassinado na cadeia, né? Dizem que se matou, mas não tem como ser. Então o que acontece? Você consegue com a maquiagem fazer com que o Trump, que é parceiro, aliado de longa data de um criminoso em série, ser um herói que está matando outras pessoas em nome do bem coletivo. Certo? Então é um controle de maquiagem. Com a maquiagem, com o controle da narrativa e a maquiagem. Com a maquiagem você consegue fazer com que um presidente, por exemplo, como o Bolsonaro, que é, todos sabemos, vindo de uma raiz miliciana do Rio de Janeiro, sabemos o que é uma milícia do Rio de Janeiro, um assassino, uma pessoa que fala que pintou um climinha, né? Um presidente que fala que pintou um climinha entre, enfim, garotas estrangeiras de menor idade, quando foi encontrar, quando foi estar próximo a elas, na verdade, mesmo espaço ali para uma visita. Então, quer dizer, é uma loucura. Você consegue fazer com que um cara desse seja o exemplo de Deus, pátria e família. Certo? Então você vê que o que é a maquiagem. Inclusive ele está preso. Agora esse presidente que mandou matar a Marielle Franco. Então a maquiagem. Com a maquiagem você consegue fazer com que o presidente Lula também, por exemplo, que, enfim, já teve os seus momentos de revolução e teve, né, de mudança, né? Você consegue fazer com que ele seja um herói hoje, tendo em vista todo o histórico que nós já acompanhamos aí. Aqui não é canal de política não, tá, pessoal? Aqui não é esquerda nem direita. Eu tenho minha posição política, mas eu guardo para mim, certo? E, enfim, eu estou falando aqui sobre fatos, né? Então você consegue fazer com que o Lula seja o grande herói do Brasil até hoje, até por uma imposição do crime, certo? Então, se você mora numa periferia aí, você sabe que você falar mal do Lula, se arrombar a cabeça, está com o mundo do crime, certo? O mesmo mundo do crime que está vendendo crack, cocaína, certo? Está oprimindo alguma pessoa aí, passando um pano para algum erro. Então não pode falar mal do Lula, certo? E eu falo que eu não tenho... O meu compromisso é com a verdade, com o rap, é com a minha vida, né? Com a minha palavra, com meus passos. Então vamos lá, também tem essa questão da maquiagem, certo? E hoje, só para você ter uma noção, eu sempre costumo falar sobre os demais vídeos, para que quem vê um vídeo só, já possa pegar e já sair entendendo o que se passa e já pegar andando. E depois até se aprofundar um pouco mais, certo? E vou parar com isso, logo mais eu vou fazer vídeo só sobre o tema específico e pronto. São quase 10 minutos de vídeo, era para ter acabado o vídeo já. Mas eu falei algumas coisas, por exemplo, ou pelo menos começado, né? Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre a questão da mulher, da mãe, irmã, namorada, seja lá quem for, a vida do individual, certo? Nesse contexto de target indivíduo. Esse contexto do target indivíduo preto, target indivíduo black.
Indivíduo-alvo preto, certo? Contra o grupo de Gang Stalk. O grupo de Gang Stalk contra o indivíduo-alvo preto e qual o papel das mulheres nesse contexto. Então, para falar sobre isso, a gente tem que voltar agora iniciando o vídeo realmente, tá, pessoal? O tema de hoje, que é o papel das mulheres nesse contexto. Então, o que acontece? Vamos voltar. Para falar sobre o contexto, o papel das mulheres na sociedade, no contexto do individual, nós temos que voltar lá para a raiz, né, para a base de tudo, e lembrar que sem as mulheres não existiria a humanidade, certo? Não existiria a humanidade, certo? A não ser por clonagem, entendeu? Então as mulheres são as portadoras, elas são os portais da vida. Até onde nós sabemos, não se tem informação de homens gerando filho, certo? O homem não gera filho, quem gera filho são as mulheres. É por isso que a mulher tem o corpo dela adaptado, certo? Para que ela, através do corpo dela, tenha um filho. Não é verdade? Tem o útero, tem enfim, as partes pessoais aí, íntimas da mulher, né? Que ela é um instrumento, um portal para a vida, para trazer a vida para a Terra. Não é verdade? Então, sem falar isso, não há como iniciar uma conversa. Porque, como eu estou falando de indivíduo-alvo, de Gang Stalk, e no Brasil também, no mundo hoje, após a ascensão da luta das mulheres contra todo tipo de opressão, você questionar é perigosíssimo. O cancelamento, até o processo, certo? Processo, ou se não for agressão. Dependendo do que você fala com uma mulher aí, você apanha, certo? E ninguém vai ficar a favor de você, viu? Não tem informação de homem se levantando para proteger outro homem contra as agressões de uma mulher. Não se tem informação até hoje, tá? Então, se for no seu caso, vai ser um caso exclusivo, novo, que tem que ser analisado. Qual que é o modus operandi por trás dessa atitude. Porque até hoje, quando qualquer mulher se levanta para falar qualquer coisa contra um homem, a razão é dela. Se ela ser mulher, acabou. Certo? E ponto final. Né? Os homens em vulnerabilidade, eles sabem disso. Certo? Claro que alguns homens não sabem disso. Quem são os homens que não sabem disso? Os homens poderosos. Os homens poderosos não sabem o que é isso. Quem são os homens poderosos? Os que têm poder na sociedade. Os que têm muito dinheiro, os que têm poder, autoridade judicial, na periferia, voz, status, certo? Então, vamos supor assim, um grande criminoso, ele não sabe o que é a opressão feminina. Ele não tem como saber, porque ela sabe que ela está com um cara poderoso e que se ela ramelar, ela pode perder até a vida dela. Né? E ninguém vai questionar um homem poderoso que coloca fim na vida de uma mulher. Não, vai questionar sim. Não vai. O poderoso não vai. Ele vai sair impune, a culpa vai ser dela. Certo? Então vai ser dado um jeito aí, não se tem notícia. A não ser que for um indivíduo-alvo preto, né? Aí é outra coisa. Eu tô falando do homem que é poderoso. Certo? O homem que exerce autoridade sobre a sociedade, sobre as demais pessoas. Entendeu? Ele tá ali financeiramente, socialmente. Então, tem casos aí de pastor aí batendo na mulher dentro de casa. Entendeu? E não vai preso, não. A mulher retira a queixa. Nós sabemos, né? Tem casos e casos aí que é o padrão de mulheres sendo torturadas. Vou rapar o cabelo, vou bater, vou dar umas pancadas porque me traiu, certo? Ou se não for enterrada, certo? E pronto, esse é o modus operandi do Brasil, todo mundo sabe. E é lógico que as feministas, elas não vão se levantar contra o traficante, ou contra um cara poderoso, um ladrão, um criminoso. Por quê? Porque depende também, tem medo e também depende do serviço do criminoso. Às vezes é o tráfico, certo? Às vezes vou ficar aqui, vou fechar com crime, porque qualquer coisa eu estou respaldada, certo? Qualquer coisa, ô Paulo, estou com vocês, hein? Eu não questiono nada que vocês fazem, para que vocês fiquem do meu lado, quando precisar de qualquer coisa, estou aí, certo? Então essa mulher que vocês espancou aí, que rapou a cabeça, que aconteceu lá, que, sei lá, eu não quero saber de nada, não sei de nada, não vi, ó, quero seguir minha vida em paz. Então muitas mulheres têm tido essa postura de jamais enfrentar um homem poderoso, por medo, certo? Então vamos lá.
É, eu me perco porque, veja bem, cada tema, cada tópico, ele é extremamente importante e fundamental para o entendimento do contexto, de tudo que eu venho falando, certo? Eu estou tentando explanar um ponto de vista a partir do individual. E é muito polêmico, na verdade, polêmico não. É contraditório para o contexto de hoje, mas fala sobre o papel das mulheres, né? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, os homens eles têm que tomar todo o cuidado do mundo quando o assunto é mulher. Primeiro porque as mulheres são as portadoras da vida e a palavra final é delas. A não ser, como já disse agora, quando se trata de homens e homens poderosos, certo? Que compram o silêncio e conseguem o silêncio da mulher de um jeito ou de outro. Seja com muito dinheiro, seja com muita violência, seja com muita influência, certo? Então o cara tem muito dinheiro, então ele vai pagar o silêncio da mulher. O cara tem muita influência, então ele vai articular ali no mundo da mulher para que ela seja passada por louca, certo? O cara tem muito poder, então o cara pode mandar matar e sumir com o corpo, ninguém vai saber o que aconteceu com ela, vai desaparecer. Nós temos o cara que se ferrou aí, que foi o goleiro Bruno, né? Um exemplo que supostamente lá, não sei o que aconteceu, faz tempo já a história, que não sabemos de nada. Da mídia eu não sei de nada, eu sei aquilo que eu pesquiso e vou saber. Mas da mídia eu falo supostamente porque eu não conheço, não sei. Ele matou e colocou, deu. Uns falam que ele deu, picotou a mulher e deu pro cachorro. Falam que colocou numa parede de concreto, enfim, porque ela estava grávida, né? E não podia ter esse filho. Não entendi muito bem, porque eu não queria pagar pensão. Enfim, faz tempo já esse caso. O goleiro Bruno do Flamengo, e já foi libertado recentemente, dizem que ele até virou um político de direita agora. Também, enfim. E um exemplo aí de poder, né? Claro que o Flamengo, a sociedade, não admitiria, mesmo com esse poder todo de ser um goleiro, o cara cometeu um assassinato dessa forma, né? Aí ele passou dos limites bastante daquilo que é violência, daquilo que é extremo. Ele mostrou o que é o Brasil. O goleiro Bruno mostrou o que acontece no Brasil. Como que os homens se comportam com as mulheres, certo? E que passa batido. Nesse caso não passou batido porque ele é muito famoso, ela é muito famosa, entendeu? Então não passou batido, mas no Brasil passa batido, viu, pessoal? E nós sabemos disso. Então, sem falar sobre isso, fica até injusto colocar o papel das mulheres no contexto do individual. Porque as mulheres têm sido vítimas de inúmeras violências há muito tempo. Inúmeras opressões, né? Extermínio constante, enfim, estupros, sabe? Violência psicológica, sabe? Tudo. Desde sempre, não é verdade? E os homens se beneficiando disso e os homens naturalizando isso. Até pouco tempo atrás, era natural o homem agredir uma mulher, fazer-se música sobre isso. A opressão era extrema, não é verdade? Mulheres que não que eram mães solteiras, elas eram mal vistas pela sociedade. Enfim, uma série de coisas aí que eu vou te falar, viu? Terrível, terrível, né? E não acabou não. Continua assim. Inclusive tem países aí que é tão louco quanto aqui ou até mais, né? Temos a Índia aí, as mulheres se unindo para não sofrer estupros nos ônibus coletivos aí por um monte de gente, né? Nós temos no Brasil também uma luta muito grande para denunciar toda a violência contra a mulher, o assassinato, o feminicídio em alta, certo? Fora isso, tem o abandono das mulheres, né? Homens que usam mulheres como objeto e as abandonam, às vezes com filhos, né? Ou sem nenhum tipo de amparo, nada, entendeu? Como produtos. E isso é terrível. Daí, sem falar isso aí, é uma injustiça para começar o assunto. Mas agora eu quero falar sobre, e continuar o assunto, sobre como que chegamos a esse ponto hoje de eu fazer um vídeo, de eu querer fazer um vídeo para falar sobre o papel das mulheres no contexto do gang stalk e dos indivíduos alvos. Por quê? Porque existe um outro lado da moeda. Um outro lado da moeda. Certo? E como que é esse outro lado da moeda? Esse outro lado da moeda, quem vai conhecer são os indivíduos alvos. Os pretos também, principalmente. Certo?
os pretos principalmente. Eles vão saber o que é isso. Ou esse outro lado. Qual que é esse outro lado? Esse outro lado é o lado do descaso total, do desrespeito total, né? É o lado do abandono, é o lado da tentativa de utilizar, certo? E a tentativa não, o descarte que é feito de homens. Como assim, Nemesis? Como assim? Vamos lá. Existe a sociedade patriarcal, que é onde o homem ele decide ali como que vai fluir essa sociedade. Então a sociedade supostamente é uma sociedade patriarcal, onde nós temos o homem que é o chefe da casa, ele vai para trabalhar, certo? Se está a família, a mulher fica em casa. Isso é algo sabido das pessoas. É o patriarcado, certo? E existe o matriarcado. O que seria o matriarcado? O matriarcado seria a condição onde as mulheres elas são o domínio. E elas que estabelecem todas as condições da casa. Até porque, com o tempo, muitas mulheres passaram a não depender de homem para nada. E não querer depender de homem para nada. E muitas mesmo. Na verdade, será que não é a maioria hoje já? Eu penso que sim. Muitas mulheres abriram mão do patriarcado. Falou, o quê? Não dependo de homem para porra nenhuma. Vou tomar conta da minha família sozinha. Algumas viram até... algumas já são, se assumem, se declaram quanto homossexuais, se relacionam com outras mulheres. E não tem papo de homem. O homem não apita e acabou. Certo? Isso é um matriarcado. Tá ok? Então, se você não souber o raiz dessas palavras, você pode pesquisar. Né? No Brasil, nós temos visto, na prática, um matriarcado acontecendo. Né? Mas para a imprensa e para a igreja e para o governo, para as impressões, o que manda supostamente é o patriarcado. Não é verdade? E dentro desse matriarcado, nós temos uma... E desde antes no patriarcado, né? Nós temos uma obsessão, ou talvez um vício, um costume de associar a figura da mãe, até por ser portadora da vida, com a figura da honestidade, da transparência de Deus, tudo aquilo que é lindo e maravilhoso. Certo? Inclusive as poesias que falam sobre as músicas contribuíram muito com isso. As músicas que falam sobre mulheres. Quer dizer, na verdade você vai encontrar poucas músicas que o tema principal não são as mulheres. Que você é maravilhosa, não vivo sem você, pelo amor de Deus. Nos anos 90, inclusive, o samba era só para isso, né? Praticamente. O samba falando sobre mulheres. Lógico, tem a raiz, tem a música, tem tudo. Eu estou falando da maioria das letras. Certo? Ah, você está falando besteira. Então escuta o samba 90 aí, escuta Só para Contrariar, entendeu? Escuta Exalta Samba. Escuta todos os sambas que você vai ver que o foco, a letra, os caras são as mulheres. E o quanto elas são importantes e maravilhosas para nós, homens. Que dependemos dela para tudo, que sem elas não conseguimos nem viver. Certo? Tá em depressão, tá na cachaça, vai dormir no banco da praça, vai se matar, vai fazer tudo porque a mulher não deu a atenção que ele queria. A música ela é muito baseada nisso. E aí, com o escrachamento, na verdade, ideológico do mundo, com esse escrachamento ideológico do mundo, o que aconteceu? Houve uma ruptura. Então, os relacionamentos e o patriarcado, certo? A obsessão pela figura feminina foi substituída pela obsessão pelo sexo, pela obsessão por utilizar, pelo prazer. Então agora já mudou. Agora já não é mais te amo, quero casar com você. Agora quer bagunçar, né? Quer fuder mesmo. E depois é tchau e benção porque tem mais mulher para usar. E aí o funk chegou a essa linha, o axé, muitas músicas, né? A música hoje já tá... O sertanejo também tá assim, né? É tchau para quem namora, entendeu? E pega, mas não pega, entendeu? E pronto, mudou. Uma nova ordem. Chegou uma nova ordem ideológica. Essa nova ordem era o quê? A utilização do corpo da mulher como objeto de prazer. E não mais como fonte de felicidade, família, namoro, relacionamento. Certo? Então mudou. Claro que alguns mantêm essa linha ainda.
mas de forma geral isso mudou. Nós temos inclusive mulheres se apontando e dizendo que elas realmente querem isso para a vida delas. A gente tem aí uma MC recente aí, que é a MC Poquinha, por exemplo, que estourou, foi conhecida como a rainha da putaria, né? Então, é conhecida como a rainha da putaria. Agora parece que ela é embaixadora da putaria. Já passou o trono já pra outra. Então, ela fala bem claro que o bagulho dele é meter mesmo, quer saber de porra nenhuma, que dá pra um monte, que quer que se foda e acabou. Então, ela estourou no funk recentemente por quê? Porque ela chegou ali junto com a nova ordem ideológica do mundo, que agora é o prazer a todo custo. Mulher não tem que ficar dependendo de homem pra porra nenhuma. Certo? Mesmo que tenha ainda pessoas que seguem a linha do patriarcado, né? Uma questão mais cristã, mais conservadora. Isso tem favorecido, ajudado muito os filhos, né? Os filhos se beneficiam de uma cultura patriarcal nesse sentido, porque independente se minha mãe gosta do meu pai ou não, se ele se ama ou não, se ele é feliz ou não, eu tenho minha mãe e meu pai aqui, perto de mim, para me ter como referência, certo? E para as minhas necessidades. E se forem equilibrados, eles vão entender que o foco agora não é mais como que eles se sentem, mas o foco é como que vai ser a próxima geração, né? O foco é eles terem uma boa educação, uma boa criação, para quê? Para que eles possam crescer e fazer uma sociedade melhor, até melhor do que aquilo que os pais fizeram, não é verdade? Então os filhos se beneficiam desse patriarcado. E também pode se beneficiar do matriarcado também. Porque se forem mulheres que já entendem que devem mostrar a que veio, então elas vão ensinar para os filhos, o trabalho, o respeito, a verdade, a liberdade, não baixa a cabeça para ninguém, nem para homem nem para mulher, não é verdade? Tem que ser livre, vai ensinar isso para a mulher, o filho, ensinar o respeito, se tiver isso, certo? Porque o que nós temos visto no mundo hoje é que até a questão da família, ela tem sido colocada de lado, né? Então, quer dizer, quando se fala de putaria, quando se fala de orgia, quando se fala de sexo, quando se fala de obter prazer, se pensa em tudo, menos em como isso afeta a vida das próximas gerações. Se pensa em tudo, menos em como isso afeta a vida das próximas gerações, certo? E é fundamental. O comportamento sexual das pessoas hoje é o que vai definir a sociedade do futuro. Assim como o comportamento sexual das pessoas nos anos 70, 80, certo? Definiu esse comportamento sexual de agora. Pode ver, após a ascensão do feminismo, na verdade, após a liberdade que as mulheres foram tendo, quer dizer, no começo, a briga era para usar uma saia um pouco mais curta, para mostrar a batata na perna. Depois é para usar um biquíni, entendeu? E agora a luta é para dar pelada na rua mesmo e acabou, sem ser molestada, sem ser ofendida, sem ser assediada, certo? A liberdade a todo custo. E tem que ter essa liberdade mesmo, não é verdade? Mulheres são seres humanos e não podem ser tratados como objeto. Na verdade, ninguém pode ser tratado como objeto, certo? Nenhum animal pode ser tratado como objeto, que é um ser vivo. Isso as pessoas sabem quando elas têm um cachorro, têm um gato, um animal de estimação. Porém, não sabem quando estão comendo uma carne. Né? O argumento de muitos veganos e tal. Então, nenhum ser humano deve ser usado como objeto, certo? Muito menos a mulher que é uma portadora da vida. Tá acabando aqui o vídeo, já deu meia hora já. Você vê que é um assunto complexo. Nem começou o assunto ainda. Começou, mas não tá no desenrolar ainda, né? Tá no meio. Eu vou começar outro vídeo aqui e já volto.